Seja bem-vinda à segunda aula da Semana do Despertar Feminino. Eu sou Maria Bernadette, psicoterapeuta e fundadora do método Florescer da Alma Feminina. E nessa semana eu estou aqui para te mostrar um caminho para superar a ansiedade e viver relacionamentos mais prósperos. Eu sei que você pode ter chegado até aqui com aquele sentimento de que já tentei de tudo, não consigo me sentir mais segura, menos ansiosa, e meus relacionamentos ainda não são o que realmente quero. Acredite, eu já estive aí nesse lugar, sentindo exatamente o que você sente agora. Ou talvez você tenha a sensação de que está se esforçando muito e ainda assim não está prosperando como gostaria. Eu não estou falando apenas da parte financeira, mas em muitas outras áreas da sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito importante. O fato de você estar aqui hoje já mostra que existe uma força dentro de você, uma força real, viva, pedindo por transformação. E você decidiu mudar. E essa decisão é o primeiro passo para uma revolução interna que pode mudar tudo. E eu estou aqui para te lembrar que sim, é totalmente possível superar a ansiedade que te prende. E mais, você pode viver um relacionamento saudável, leve e cheio de troca e de crescimento. Você merece isso. E eu quero te mostrar como chegar lá. Não importa quantas vezes você tenha tentado, nem a sua idade ou a sua história até aqui. A mudança que você deseja está ao seu alcance e ela começa com um passo de cada vez, com escolhas conscientes, com um novo olhar para si mesma. E mais bonito de tudo é que, mesmo que outros caminhos não funcionaram, essa semana pode ser o começo de algo realmente novo, profundo para você, algo transformador de verdade. Na aula de hoje, nós vamos dar um passo gigante juntas. Eu vou te mostrar o jeito certo de superar a ansiedade para viver relacionamentos prósperos. São as melhores e as mais poderosas formas de superar a ansiedade que te limitam, para que você possa finalmente viver o relacionamento saudável e a prosperidade que você merece. Antes de mergulharmos no conteúdo de hoje, eu quero expressar a imensa gratidão pelas mensagens que eu recebi sobre a aula 1. Saber que esse conteúdo tocou tantas de vocês de uma forma tão verdadeira me enche de alegria e reforça o propósito dessa jornada que estamos vivendo juntas. Eu estou verdadeiramente emocionada e profundamente tocada com cada palavra de vocês que compartilharam com cada mensagem recebida. E o que mais me encanta é perceber o espírito de união e de força e de acolhimento que está nascendo entre nós. É inspirador ver essa comunidade de mulheres tão comprometidas com a própria transformação. Mulheres decididas a deixar para trás a ansiedade e construir uma vida mais leve, próspera e cheia de significado. Do fundo do meu coração, meu muito obrigada. Sou imensamente grata por cada uma de vocês que escolheu estar aqui trilhando comigo esse caminho de autotransformação. É uma honra caminhar ao lado de mulheres tão comprometidas com o seu próprio florescer. Não viu sua mensagem?
aqui na página de aulas ou nos comentários do YouTube, não se preocupe. Você ainda pode deixar a sua pergunta, o seu comentário ou compartilhar o que sentiu. Eu estou lendo tudo com muito carinho, atenção, e vai ser uma alegria imensa interagir com você. E quem sabe a sua mensagem pode aparecer na próxima aula também. Continue compartilhando as suas experiências, as suas dúvidas, os seus progressos, que você já está iniciando a sua transformação. E se você está chegando agora, deixa eu te situar rapidinho. Essa é a aula 2 da nossa jornada. Se você ainda não assistiu a aula 1, pausa esse vídeo agora, corre lá para assistir e depois volta aqui para a gente seguir juntas. Seguir a sequência das aulas é essencial para que tudo faça sentido no seu processo e para que você aproveite cada etapa dessa experiência de uma forma realmente profunda e transformadora. Sabe por que você precisa assistir às aulas na sequência? Porque na aula 1 nós construímos juntos a base de tudo o que vamos aprofundar daqui para frente. Então deixa eu te lembrar um pouquinho do que nós vimos lá. Eu te mostrei que sim, é totalmente possível superar a ansiedade, que tem impossibilidade de viver relacionamentos prósperos. E que a partir dessa transformação interior, você vai abrir um caminho para viver relacionamentos mais saudáveis e construir uma vida verdadeiramente próspera. Então, não perca nada dessas aulas, porque você vai fazer uma transformação e vai transformar a sua vida em várias áreas. Então, mulheres que eu vi se transformarem e eu acompanhei elas de perto nessa caminhada de cura e crescimento. Então, se essa é a sua primeira jornada, não perca nenhuma aula para que você possa seguir esse caminho de cura e de crescimento. E também eu te mostrei os 5 principais erros que muitas mulheres cometem quando tentam superar a ansiedade para viver relacionamentos prósperos. Erros que, mesmo sem perceber, acabam te afastando da transformação que você tanto busca. E a verdade é que você continua repetindo esses erros e dificilmente vai conseguir prosperar como deseja, emocionalmente, nos relacionamentos e na vida como um todo. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, não perde tempo, corre lá e assiste. Aqui mesmo na página das aulas você encontra o link. Se você estiver acompanhando pelo YouTube, é só ir lá na aba da playlist. Lá você encontra todas as aulas da Semana do Despertar Feminino. Corre lá, assiste com calma, absorve tudo e depois volta aqui para a aula 2. Fazer essa sequência direitinho vai fazer toda a diferença no seu processo e eu tenho certeza que será um passo essencial na sua transformação. Eu percebi algo muito claro. A verdadeira transformação, ela vem de soluções e de caminhadas que a gente faz tirando camadas por camadas. Ela não vem de soluções rápidas ou de atalhos. Ela vem de caminhadas seguras
e de curas verdadeiras. Por muito tempo, eu busquei respostas imediatas, fórmulas prontas e métodos que prometiam mudanças instantâneas. Porém, com o tempo, ao ver essas histórias de tantas mulheres, eu descobri que tudo o que realmente mudou a minha vida. A vida delas estava fundamentada em 3 pilares essenciais: a cura, o relacionamento e a prosperidade. Esses 3 pilares não são apenas conceitos abstratos. Eles são a chave para uma transformação profunda e verdadeira. São eles que sustentam a base da vida equilibrada, plena, sem ansiedade. E eu posso afirmar com certeza, sim, esse é o jeito certo de superar a ansiedade e viver relacionamentos prósperos. Porque a transformação verdadeira, ela não acontece de uma hora para outra. Ela exige um processo de cura profunda, de autoconhecimento e principalmente de ação. Sem ação não acontece nada. E o que eu vou te mostrar aqui hoje não são soluções mágicas, mas um caminho claro e real para superar os desafios emocionais que muitas mulheres enfrentam, especialmente a ansiedade. E para construir a vida e os relacionamentos que tanto merecem. Quando comecei a entender e aplicar esses pilares em minha própria vida, eu percebi como eles mudaram a forma como eu me relacionava comigo mesma e com o meu mundo ao redor. A ansiedade que antes parecia incontrolável, ela foi diminuindo gradualmente, porque a cura veio antes de qualquer outra coisa. E a conexão comigo mesma, ela foi crescendo. E os relacionamentos que eu construí depois disso foram mais saudáveis, mais genuínos e mais prósperos. A prosperidade, mais do que uma questão do que dinheiro, ela passou a ser sobre uma vida mais próspera, mais abundante, cheia de propósito, de equilíbrio, de saúde. E hoje eu vou te guiar através desses 3 pilares. E eu vou te mostrar como você pode aplicar cada um deles na sua vida para superar a ansiedade e curar as feridas emocionais. Melhorar o seu relacionamento consigo mesma e finalmente criar relacionamentos prósperos e uma vida cheia de abundância. Eu te convido a abrir esse coração e se permitir para que essas práticas transformadoras entrem na sua vida de uma maneira muito profunda, para que assim como eu e muitas outras mulheres, você possa vivenciar o poder dessa mudança verdadeira. Essa transformação, ela começa de dentro para fora. E é à medida que você se alinha com o seu verdadeiro eu. Você vai ver a ansiedade começar a diminuir e os relacionamentos se tornarem mais saudáveis e mais prósperos. Então, vamos começar essa jornada? O primeiro pilar é a cura. Cura emocional é a base sobre a qual você vai construir todos os outros pilares da sua vida.
Sem a cura interna, nada do que você construir depois vai ter estabilidade. Imagina o que acontece quando você tenta plantar uma árvore em um solo rochoso, onde não há nenhuma nutrição suficiente. Ela pode até crescer, mas não vai prosperar da maneira que você gostaria. Ou até mesmo acontece com a nossa vida emocional. O mesmo acontece com nós. Quando não tratamos nossas feridas emocionais, nós criamos bloqueios dentro de nós mesmos. Esses bloqueios são os que nos impedem de evoluir e de viver com plenitude. Porque a cura ela começa quando você reconhece que há feridas em sua vida que ainda precisam de atenção. E às vezes essas feridas, elas vêm de experiências passadas, de um relacionamento abusivo ou de palavras duras que você ouviu quando era mais nova ou de traumas que nunca foram completamente processados. E esses eventos, eles ficam armazenados em nossa memória emocional e começam a nos controlar de forma inconsciente, gerando padrões de comportamento que alimentam a insegurança, o medo e a ansiedade. Por exemplo, uma mulher que passou por um relacionamento onde ela não foi valorizada. Ela pode começar a acreditar que não é digna de amor e de respeito. E essa crença, ela vai influenciar todos os seus outros relacionamentos. E pode até mesmo criar um ciclo de autossabotagem. Mas quando você começa a tratar essas feridas, você começa a quebrar esses ciclos negativos, a cura emocional não é só entender o que te machuca, mas é transformar essa dor em aprendizado. Então, quando você começa a entender as feridas e tratar elas, elas começam a quebrar esses ciclos. Porque a cura emocional não é só entender o que te machuca, mas transformar a dor em aprendizado e como você vai seguir e olhar para tudo isso. É como se você estivesse olhando para um corte profundo na pele. A dor é intensa no momento, mas se você cuidar adequadamente, com o tempo ela vai cicatrizar e você não precisa mais sentir a dor. O mesmo vale com as nossas feridas emocionais. A dor ela vai diminuindo à medida que você acolhe com compaixão, entende o que ela tem a te ensinar e tomar as atitudes para curá-las. Agora nós vamos conversar um pouco sobre as práticas que realmente podem te ajudar na sua cura emocional. Esses passos, eles vão te ajudar a lidar com a ansiedade e transformar as suas feridas do passado em algo que não te prende mais, mas que, ao contrário,
te fortalece. Eu sei que parece difícil, mas eu te convido a caminhar comigo nesse processo. Primeiro, a autocompaixão e o perdão. A gente vive num mundo que muitas vezes nos ensina a sermos duras com nós mesmas. E nós nos cobramos o tempo todo. Sermos implacáveis quando erramos ou quando não atingimos as nossas expectativas. Mas para realmente curar, você precisa começar a se tratar com gentileza. Ao invés de se punir pela dor, acolha essa dor como parte do seu processo de cura. E lembre-se, você é maior do que ela. Se você teve uma experiência difícil, não se trate com culpa. Olhe para essa experiência com compaixão, sem julgamento, e diga a si mesmo: eu sou maior do que a minha dor. Se você está carregando o peso e não tem se perdoado, ou não tem perdoado alguém, porque o perdão, ele é libertador. Ele não precisa ser imediato. Ele não precisa ser forçado. Mas comece a se abrir para que essa possibilidade de deixar ir aquilo que te prende, aquela dor que te prende. Solta aquela dor. Porque perdoar não é sobre a outra pessoa. É sobre você se libertar desse fardo. Você que vai ganhar quando você solta aquilo. E isso é libertador. Agora a gente vai falar sobre resgatar esse controle emocional. Muitas vezes a ansiedade ela surge porque diante de um momento de estresse, a gente reage de forma impulsiva. E essas reações automáticas, muitas vezes, só aumentam a nossa sensação de estar fora de controle. Então, o primeiro passo é perceber quando isso acontece. Ao invés de reagir automaticamente, pare um momento e faça uma pausa. Respire fundo e se pergunte: o que eu realmente estou sentindo agora? Será que é raiva? Será que é medo? O que eu estou sentindo? Se você conseguir dar esse passo de consciência, de perceber suas emoções antes de reagir, você começa a ter mais controle sobre elas. Isso vai te dar poder e vai te ajudar a não ser refém da ansiedade ou do estresse, e sim responder às situações com mais equilíbrio e leveza. E por último, a ressignificação das experiências. Eu sei que muitas vezes, quando vivemos uma dor, a nossa tendência é ver isso como um bloqueio, algo que nos limita, que nos prende. Mas a verdadeira transformação, ela começa quando conseguimos mudar a forma como vemos essas experiências. Em vez de ver as suas feridas como algo que te faz fraca, pergunte a si mesma: o que essa dor tem a me ensinar? Como posso crescer com isso? Às vezes é preciso olhar para o que aconteceu
de uma nova perspectiva. O sofrimento, embora difícil, ele pode ser uma ponte para o seu crescimento pessoal. Cada desafio tem uma lição por trás dele. À medida que você muda a forma de encarar essas situações, você passa a fortalecer a sua origem, fortalecer a sua vida, e você se fortalece com elas em todas as áreas. Isso não significa negar a dor, mas transformar essa dor em algo que te capacita a seguir em frente com mais sabedoria e resiliência. E olha, essas práticas não vão mudar da noite para o dia. Mas, com o tempo, elas começam a fazer a diferença imensa na sua vida. Quando você começa a tratar as suas emoções com mais respeito e gentileza, quando dá o espaço que realmente precisa olhar. Olhar para o que sente, olhar para o que viveu, porque aí você cria um caminho de cura que vai te ajudar a superar a ansiedade e viver da maneira mais tranquila e empoderada. Porque a verdadeira transformação, ela vem do nosso interior. E é com pequenas ações como essas que você começa a construir uma vida emocionalmente saudável e cheia de paz. Agora que já falamos um pouco sobre como essas práticas podem transformar a sua vida, que tal começarmos a aplicar isso na prática? Pegue um papel e se permita escrever suas feridas emocionais, aquelas que te marcaram muito, seja do passado ou algo mais recente. Anote aí no papel todas aquelas feridas que te machucaram. Às vezes, o simples ato de escrever ajuda a trazer à tona o que está escondido no fundo do coração. Quando você coloca no papel, fica mais fácil perceber de onde vem a dor e o que realmente precisa ser tratado e curado. Depois de escrever, tire um momento para refletir o que essa experiência tem a te ensinar. Em vez de te prender ao sofrimento, tente olhar para essa situação como uma oportunidade de aprendizado. O que você pode aprender com isso para que no futuro isso não te controle as suas ações e nem a forma como você reage. Então, como você pode usar essa dor para crescer e ser mais forte? Lembre-se que o que dói hoje tem o poder de te fortalecer amanhã, se soubemos como olhar para isso com sabedoria. O pilar 2 é o relacionamento. Depois de começar a trabalhar na cura, o segundo pilar que nós vamos explorar agora é o relacionamento, principalmente o relacionamento com nós mesmas, porque muitas vezes nós temos a tendência de buscar o amor e a aprovação dos outros para nos sentirmos bem. Mas a base de um relacionamento saudável com qualquer pessoa começa com o relacionamento que você tem com você mesma. Esse é o pilar fundamental. Porque se você não se ama,
não se respeita, isso vai se refletir nos seus relacionamentos com os outros. E você se sentirá constantemente insegura, ansiosa e com medo de ser rejeitada. O que acontece quando você não se sente digna de amor e de respeito? O que acontece? Escreve aí no papel também. O que acontece quando você não se sente digna de amor e de respeito? Você se sente impotente? Qual é o sentimento que vem? Você começa a se cobrar de uma maneira excessiva ou duvidar das suas qualidades e até mesmo de se anular para agradar os outros? Isso cria um ciclo de autossabotagem. A ansiedade, ela cresce porque se você vive um estado constante de insatisfação e de insegurança. E quando você começa a cultivar o amor próprio, você começa a mudar essa dinâmica. Se você se dedica ao seu bem-estar, você começa a respeitar os seus próprios limites e a se tratar com mais carinho, com mais amor. Isso é o reflexo disso nos outros e nos seus relacionamentos. Isso é imediato, esse reflexo. Quando você muda essa postura, os relacionamentos começam a ser saudáveis de dentro para fora. E você se torna mais segura, mais equilibrada. E, consequentemente, as pessoas ao seu redor começam a se tratar e isso começa a criar um respeito, um carinho com você mesmo. E agora vamos falar sobre a transformação do relacionamento, o mais importante que você vai ter na sua vida, o relacionamento consigo mesma. Eu sei que muitas vezes a ansiedade aparece quando olhamos para o espelho e sentimos que não somos boas o suficiente. Ou que estamos falando quando algo não está bem com nós. A gente fala que não consegue, que não está apto para aquilo. Mas o que nós estamos olhando aqui é: será que estamos falhando em algum aspecto da nossa vida? Mas o que eu quero te dizer, a chave para reduzir isso, para reduzir essa ansiedade, viver com mais paz, está justamente em como você se vê, como você se trata, como você cuida todos os dias de você. Então, o primeiro passo para transformar essa relação é parar de se cobrar pela perfeição. A pressão interna que você coloca em si mesma para ser a pessoa perfeita, sem falhas, sem erros, só gera mais ansiedade. A verdade é que você não precisa ser perfeita para ser incrível. Você é suficientemente exatamente perfeita do jeito que você é, com todas as suas qualidades e as suas imperfeições. O resto a gente vai ajustando daqui para frente. Quando você começa a se aceitar de uma forma genuína, a pressão ela diminui, porque você se liberta dessa busca constante
por um ideal inatingível. Então olhe para si mesma com gentileza e lembre-se que você é digna de amor e de respeito, justamente do jeito que é. Outro passo fundamental é aprender a estabelecer limites saudáveis. Quando você sabe exatamente o que é bom para você e o que não é, a sua vida começa a ficar mais tranquila e equilibrada. E isso inclui dizer não quando precisa dizer não, quando é necessário, sem culpa. Muitas vezes a ansiedade surge porque não sabemos dizer não, onde estamos nos permitindo atravessar os nossos próprios limites. Isso surge porque não sabemos dizer não. Seja nos relacionamentos, no trabalho, ou até mesmo em nosso tempo. Mas aqui está uma verdade: limites não são para afastar os outros, eles são uma forma de nos proteger, o nosso bem-estar e garantir que você tenha esse espaço para cuidar de você mesma. E quando você começa a se respeitar dessa forma, automaticamente as pessoas ao seu redor também passam a ter mais respeito. E agora, falando em respeito, a autovalorização diária é uma prática que não pode faltar na sua vida. Para fortalecer a sua autoestima, é importante que você se lembre todos os dias o seu valor. O que você conquistou, suas qualidades e tudo o que te faz essa mulher única. Dedique um momento do seu dia para listar coisas pelas quais você é grata a si mesma. Pode ser algo muito simples, como eu me cuido bem hoje, ou concluir uma tarefa importante, ou algo maior, como sou capaz de enfrentar os desafios. Isso vai ajudar a reforçar uma mentalidade positiva e te lembrar de que você merece ser reconhecida não apenas pelos outros, mas principalmente por você mesma. Ao adotar essas práticas, você começa a criar uma base sólida de autoconfiança, de amor próprio, que você vai refletir em todos os aspectos da sua vida. E quando você começar a se aceitar, estabelecer limites e se valorizar todos os dias, a ansiedade diminui. E os relacionamentos ao seu redor também se tornam mais saudáveis e equilibrados. É isso, minha amiga. É o que realmente faz a diferença para viver relacionamentos prósperos e uma vida mais tranquila. Agora eu quero que você faça um exercício que vai te ajudar a reforçar a relação de amor e de respeito com você mesma. Olhe no espelho, mesmo que seja um pouco desconfortável no começo, e diga em voz alta: eu me amo, eu me aceito, e eu sou digna de amor e de respeito. Eu sei que em alguns momentos
Pode ser difícil acreditar nessas palavras, mas o simples ato de falar para si mesma essas afirmações poderosas já começa a criar um impacto positivo em sua mente e no seu coração. E depois pegue um papel e escreva tudo o que você adora em si mesma. Não pense só no que vê nos outros, mas foque no que está dentro de você. Quais são as suas qualidades que te fazem se sentir única? Talvez seja a sua coragem, a sua bondade, ou a sua inteligência, ou até mesmo seu sorriso. Não se prenda ao que é perfeito ou ideal para o mundo, porque você é perfeita do jeito que você é. Escreva também as coisas que você ama em sua aparência, porque a maneira como você se vê fisicamente também é uma parte importante dessa relação de amor próprio. E esse exercício é um lembrete de que você merece se sentir maravilhosa, por dentro e por fora. E o que você tem tanto a oferecer ao mundo. Ao fazer isso, você começa a reforçar essa ideia de que sim, você é digna de tudo de bom que a vida tem a oferecer. E o mais importante, você começa a ver e acreditar nisso todos os dias. Não importa o que aconteceu no passado, você tem o poder de se aceitar, de se amar no presente. E isso é a base para uma vida de relacionamentos prósperos e uma verdadeira transformação emocional. E o último pilar é a prosperidade. E eu não estou só falando de dinheiro ou de bens materiais. A prosperidade é sobre ter uma vida abundante e equilibrada. Quando você cura suas feridas emocionais e se fortalece no relacionamento consigo mesma, você começa a desbloquear a verdadeira prosperidade em todas as áreas da sua vida. A prosperidade é quando você sente paz, quando você se sente realizada e quando você consegue se alinhar e sente que está alinhada com seus desejos, com as suas ações, para criar uma vida plena. Muitas vezes a ansiedade ela está ligada ao medo de não ser capaz de prosperar. Medos, insegurança, crenças limitantes podem bloquear a energia da abundância em nossas vidas. Mas a boa notícia é que quando você começa a se libertar dessas crenças, você abre as portas para o fluxo constante de prosperidade. Porque prosperidade não é apenas sobre o dinheiro e sobre os bens materiais. Você cria uma vida cheia de possibilidades e de abundância em você e em todas as áreas da sua vida. E ao seguir os outros dois pilares, a cura e o relacionamento, você começa a abrir portas para essa prosperidade. Primeiro começa com a mudança de mentalidade. A prosperidade, ela começa com a crença de que você merece uma vida abundante. Você já se perguntou se realmente acredita que você merece o melhor que a vida tem a te oferecer? Você já se fez essa pergunta? Muitas vezes ficamos presas em pensamentos limitantes,
achando que a prosperidade não é algo para você, que a prosperidade é algo distante ou reservado para outras pessoas. Mas na verdade ela começa com você acreditando que pode alcançar suas metas. Quando você decide que merece o melhor e realmente sente isso no fundo do seu coração, a energia da prosperidade, ela começa a fluir naturalmente. Agora, para que você possa entrar nessa energia da prosperidade, você precisa trabalhar esse bloqueio emocional. Isso significa liberar as crenças e as feridas do passado que te impedem de avançar. Porque muitas vezes os medos, as inseguranças e até as culpas que carregamos bloqueiam o nosso fluxo de vida, o nosso fluxo da abundância. E quando você trabalha nas suas feridas emocionais e a cura, você elimina essas barreiras invisíveis que estão bloqueando a sua energia positiva. E ao fazer isso, você começa a criar um espaço real para que novas oportunidades e a abundância entre na sua vida. Esse desbloqueio é como abrir as janelas da sua casa e deixar a luz entrar. Quando você se liberta, a prosperidade ela começa a encontrar o seu caminho até você, sem esforço. Mas a prosperidade, ela não só acontece por esperar ou desejar ela. Ela também está diretamente ligada às ações que você toma. Tomar decisões alinhadas com o seu propósito é fundamental. Quando você age de acordo com o que realmente acredita, com os seus valores mais profundos, as oportunidades começam a se apresentar. Porque a prosperidade não é apenas sobre o que você ganha, mas sobre o que você contribui para o mundo. Quando você está alinhada com o seu propósito, com as suas ações, isso reflete a sua verdade. E o universo, ele começa a conspirar ao seu favor, trazendo tudo o que você precisa para crescer. A verdadeira prosperidade, ela se manifesta de uma forma plena, quando você cuida da sua mente, do coração e ações, alinhando tudo isso com o que é essencial para você. E se você fizer isso, a prosperidade não será mais um objetivo distante, mas uma realidade que flui naturalmente na sua vida. Agora que você já sabe que a prosperidade começa com a mudança de mentalidade, o desbloqueio emocional, vamos dar um passo a mais? Pergunte-se com toda sinceridade: o que me impede de alcançar a prosperidade hoje? O que está realmente bloqueando o fluxo da abundância em minha vida? E qual é o pior medo e a pior coisa que pode acontecer com você? Perder tudo? Causar decepção? Magoar alguém? Porque às vezes as respostas podem ser surpresas, porque as barreiras não são
sempre óbvias. Muitas vezes são crenças limitantes que carregamos desde a infância ou experiências passadas que nos condicionaram a acreditar que não somos merecedoras de algo melhor. Olha só. Então reflita sobre isso. Quais são as crenças limitantes que você ainda carrega? Talvez você tenha internalizado que a ideia de que o dinheiro é difícil de ganhar, ou eu não sou boa o suficiente para ter uma vida plena, ou eu não mereço isso. Essas são crenças que precisam ser confrontadas, questionadas e principalmente transformadas. E agora eu quero que você escreva essas crenças no papel que vieram à sua mente. Coloque no papel tudo aquilo que você trouxe à mente agora. Quando você pensa no que te impede de viver a prosperidade que deseja. Ao escrever, você dá uma forma àquilo que muitas vezes está em sua mente, mas sem clareza. Isso é o primeiro passo para o desbloqueio. Então, escreva. Esse medo que você sente. Qual a pior coisa que pode acontecer com você? Isso já aconteceu com alguém da sua família? Esse trauma pessoal ou evento traumático, ele pode estar relacionado com alguém do nosso sistema familiar, alguém do seu sistema familiar? Em seguida, pergunte-se: quais as crenças eu posso substituir para abrir espaço para mais abundância na minha vida? O que eu preciso saber? O que e quem pode estar por trás da escassez? E é importante compreender se houve exclusões para poder incluir. Quem teve uma vida difícil ou talvez uma falência que possa estar em compensação. Quem teve dificuldade em criar seus filhos por falta de recursos financeiros ou até de um equilíbrio emocional. Tudo isso influencia na nossa prosperidade. Quando acolhemos essas pessoas e honramos os sentimentos em nosso corpo sem reagir inconscientemente, é mais provável que permanecemos mais estáveis perante essa inquietação interior. E o insight, ele costuma ser obtido a partir da disposição de tolerar o que é desconfortável na busca pela compreensão. Hoje o seu pior medo, que reverbera de um trauma não resolvido na infância ou na sua história familiar, é o que pode estar comprometendo a sua prosperidade. E quando nós olhamos com responsabilidade para as emoções que nós queremos curar, nós estamos no caminho para superar aquilo que trava a vida. É começar um caminho novo, porque você é capaz e pode se permitir a essa cura, para que a prosperidade se manifeste em sua realidade. Acredite, o simples ato de mudar a forma como você se vê e enxerga as oportunidades já faz uma enorme diferença. Ao escrever
você começa a visualizar essas novas possibilidades e se abrir para essa nova mente, para aquilo que está à sua espera. Não subestime o poder dessa prática de reflexão. Ela é transformadora e com o tempo você vai perceber que a prosperidade começa a surgir de formas inesperadas, quando você começa a acreditar que merece. Agora tire um momento para refletir e escrever. Isso apenas é o começo de uma jornada poderosa de transformação. Eu sei que esse caminho pode parecer desafiador às vezes, mas cada passo que você dá é um passo poderoso em direção à mulher que você está se tornando. A verdadeira transformação, ela começa de dentro para fora, quando você se dedica à cura, ao fortalecimento do relacionamento consigo mesma e à criação de uma vida abundante. E você vai ver os resultados refletirem em todos os aspectos da sua vida. Vai ver a prosperidade acontecendo de uma forma concreta nos seus relacionamentos. A mudança, ela não acontece de uma vez, mas com persistência. Você vai começar a colher os frutos dessa transformação, dessa jornada. Porque a sua jornada, ela começa agora. E eu estou aqui para te ajudar a cada passo desse caminho. Vamos juntas fazer isso. Olha, tudo que eu compartilhei com você hoje é apenas a base do método Florescer da Alma Feminina, que faz parte do Florescer da Alma Feminina. O método completo. Nós mergulhamos ainda mais fundo em cada um desses pilares. E eu seguro na mão de cada mulher em sua jornada de transformação. Mas nesse momento o foco é sobre a próxima aula, que acontecerá na sexta-feira, onde eu vou desvendar os principais mitos que eu ouço com frequência quando o assunto é superar a ansiedade de uma vez por todas. Para que você possa finalmente viver um relacionamento saudável e com prosperidade. Na próxima aula, nós vamos tirar todas as dúvidas sobre o caminho para superar de vez a insegurança e a ansiedade e proporcionar a transformação real nos seus relacionamentos e na sua prosperidade. Então, vamos recapitular tudo o que você aprendeu na aula de hoje. Eu te mostrei o jeito certo de superar a ansiedade para viver relacionamentos prósperos. Te mostrei que tudo que verdadeiramente funciona para viver relacionamentos prósperos está na base dos 3 pilares: a cura, o relacionamento e a prosperidade. E olha só, na próxima aula, que vai acontecer na sexta-feira, eu vou desvendar os mitos que eu sempre ouço quando o assunto é superar a ansiedade para viver relacionamentos prósperos. Vai ser um passo importantíssimo na sua jornada de autoconhecimento e de empoderamento. E eu tenho certeza de que você vai sair dessa aula mais preparada para dar os próximos passos. Não vai perder, hein? E vamos fazer o seguinte: pega o seu celular agora, já programa um alarme para sexta-feira, assim você garante que não vai perder a terceira aula, que promete ser transformadora.
E eu quero muito saber o que você achou dessa aula e como ela te ajudou a dar mais um passo. Aqui nas páginas de aulas, abaixo do vídeo, se você estiver no YouTube, tem um espacinho onde você pode deixar o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, também pode deixar aqui. E olha, quem me conhece sabe que eu não deixo nenhuma pergunta sem resposta. Então me comprometo a ler e responder todas vocês com muito amor e carinho. E eu vou compartilhando tudo o que está acontecendo na Semana do Despertar Feminino lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, corre lá e me acompanha no @mbernadette_terapeuta. Foi um prazer imenso ter você por aqui comigo nessa segunda aula da Semana do Despertar Feminino. Não perde por nada a nossa terceira aula, que vai acontecer na sexta-feira de manhã, onde eu vou te desvendar os principais mitos que existem por aí quando o assunto é insegurança, ansiedade e relacionamentos e prosperidade. Um beijo grande e até lá. O método que eu te apliquei, o método Florescer da Alma Feminina. Na medida que eu fui usando ele em ti, no início eu sei que tu achou que tu não ia conseguir, que não ia dar certo, mas depois eu vi que tu começou a confiar e tu entrou assim de corpo e alma para essa cura. Então, como tu viu essa forma de, quando eu te falei do método, o que tu sentiu na hora que eu te falei? E o que hoje tu me diz sobre esse método? O que ele mudou realmente na tua vida? Ela foi a mulher que mudou a minha vida, então devo muito a ela. Confiem, assim como eu fiz. Eu acho que quando a gente procura esse tipo de profissional é porque a gente precisa se entregar. Precisa confiar, precisa acreditar que vai dar certo, como eu fiz também. Acreditar é outra coisa essencial, não adianta nada em nada que tu vai fazer na vida se tu não acredita, não vai ter êxito. Então, confiar, acreditar, se entregar e bora lá que dá certo sim.